Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quarta-feira de Sofá no programa Algo a Mais. Hoje, nosso tema super especial, trazido pela Rosângela Matos e também vai ser abordado, muito bem abordado, pela Ana Paula Andrade, é o poder da menstruação. Então, para você, mulher, para poder se conhecer um pouquinho mais, até a Rô, ela brinca, as mulheres que brigam com o seu ciclo, enfim. Então, vamos sim entender, vamos conhecer, né, ter essa questão do autoconhecimento um pouquinho mais aflorado e a Ana Paula vai nos ajudar com isso. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer, como sempre, a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, um espaço amplo, com muitos itens para poder te atender no bairro São Cristóvão, sempre com horários especiais, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. Então, passa na Objetivo. Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença. Sempre falo, biscoitos Manfi com um cafezinho, aproveita que é muito bom, um lanchinho é maravilhoso. Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros serviços que a Kiron tem para te oferecer. Então, passa lá. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade e, como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Então, agora vamos iniciar esse papo, vamos falar sim sobre o poder da menstruação. E Rô, tema muito especial, muito obrigada por pensar em algo como isso para poder levar para as mulheres em casa. Muito bom estar aqui, mais uma quarta-feira do sofá, recebendo a Ana mais uma vez, que sempre tem muito para entregar. E esse assunto, Laura, não é só porque ele é importante, mas porque também já foi uma dor minha e de muitas clientes que eu tenho, né? Eu já briguei muito com o meu ciclo, eu já reclamei muito da menstruação, eu já falei, homem é que tem sorte, é muito difícil nascer mulher, por que tem que ser tão sofrido esse período? Eu já briguei tanto que chegou um momento que eu falei, não, peraí, eu preciso olhar para isso, né? E foi a partir disso que eu comecei a entender muito mais do meu feminino. E eu acredito que esse programa vai ajudar muito as pessoas que estão em casa, vai ser uma luz, sabe? Para entender mais dessa questão da menstruação, os mitos, as verdades, o que é, o que não é. E eu acredito que também é um caminho de volta para casa. Então, que faça muito sentido para quem está nos acompanhando, não apenas mulheres, mas homens também. E por que a menstruação é importante quando a gente pensa no relacionamento? Porque a mulher é parte do relacionamento. Então, quanto mais ela está integrada em todo o seu ser, lado sombra, lado luz, quanto mais ela tem autoconhecimento, mais tem para entregar. E com o homem é da mesma forma, né? Algumas semanas falando sobre o universo emocional dos homens, e eu acho muito importante quando a gente entende que nada está fora, tudo está dentro. Então, a partir do momento que a gente está bem, está se sentindo bem, automaticamente a nossa relação melhora, já que o nós é resultado do eu e do você. Então, é um programa com certeza para ajudar muitas mulheres de casa. Ótimo, Rô. E eu gostaria que a Ana Paula se apresentasse para o pessoal de casa. Muita gente já segue ela já esteve aqui no programa Algo a Mais. Porém, sempre é bom, Ana, falar um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória e também sobre o que vamos falar hoje. Bom, então, gratidão pelo convite. Eu sou Ana Paula Andrade, sou terapeuta transpessoal e educadora. Trabalho com mulheres, sou impulsionadora de mulheres há 15 anos, focalizando círculos femininos e bastante voltada para o despertar do sagrado feminino. E a menstruação é um tema central, né, nesse caminho de resgate do sagrado, da sacralidade do corpo de mulher, né, de se perceber esta mulher divina. E é um ponto que, para nós, mulheres, como a Rô trouxe, assim, dói o fato de, às vezes, não poder se expressar
como uma mulher total, como uma mulher completa, se mostrar como essa mulher, né? Então, também para mim, a menstruação quando jovem foi um motivo de dor, né? Na minha adolescência. E eu fui só curar isso quando comecei a compreender esses ciclos, né? Do feminino, da mulher, e a importância dos ritos de passagem, e a menstruação é um deles, né? Então, dentro desse trabalho que eu realizo com mulheres, é esse resgate desses ritos, da ressignificação desses ritos, né? Porque muitas destas nossas dores e dificuldades nos relacionamentos está relacionado à falta, né, dessa ritualização. Então, que foi se perdendo com o tempo, que eu acho que a gente pode falar mais disso durante o programa, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens. Isso é um motivo de conflito na nossa psique, né? Certo. E quando vocês falam sobre... Rô diz, eu já briguei muito com o meu ciclo. Quando tu fala sobre poder ter um entendimento de como é, de todas as fases, dessa questão que são ritos de passagem. E aí me pego pensar, porque realmente eu também já julguei muito ser mulher. Porque mulher tem que se cuidar com o corpo, com o cabelo, com isso, com aquilo. Ainda tem a menstruação, daí vem os filhos. Daí a gente tem toda uma modificação no corpo. E aí tem essas briguinhas conosco. Porém, entender tudo isso é porque é ser especial também, ser mulher. Tem toda essa situação de que a gente pode brigar, ter as briguinhas, mas como é gostoso ser mulher também, né? E quando a gente pode se colocar no lugar e entender tudo, compreender tudo como funciona, se torna tudo mais leve. Rô, sempre me diz, conhecimento e ter o nosso autoconhecimento torna tudo mais leve, né, Rô? O conhecimento, o autoconhecimento é uma maldição, na verdade. Porque depois que você é amaldiçoado com o autoconhecimento, ou amaldiçoada, você passa a ver as coisas de uma outra forma. E aí você entende que não existe mais o bem e o mal, as vítimas, né? E as pessoas que são ruins. Enfim, você vai entendendo o todo e você vai se tornando muito mais autorresponsável, você vai fazendo escolhas conscientes. Você não é mais uma vítima da vida e do destino. E isso é muito poderoso, mas também é assustador, né? Sim. E quando a gente pensa nessa questão do autoconhecimento, acho bem importante entender de onde vem toda essa questão do por que a gente odeia a menstruação. Eu falo, uma grande maioria das mulheres, né? E aí não tem como não falar do que eu vivi. Quando eu menstruei, a minha mãe não conversou comigo. Então, esse assunto nunca foi falado dentro da minha casa. Nunca foi um assunto abordado. Minha mãe nunca sentou e conversou comigo. Totalmente diferente do que eu fiz com a Rê agora, né? No processo dela. Então, eu tentei levar leveza pra ela. A minha mãe não conversou comigo. Então, quando eu fiquei menstruada, eu me senti suja, impura, era uma coisa errada, né? Eu fiquei com vergonha, né? Aquela vergonha de ir eu até comentei com a Rê esse final de semana, eu tinha vergonha de ir comprar absorventes, eu me sentia como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Olha que coisa séria isso, sabendo que é uma coisa natural da mulher. Então, aquele processo de alergia... É que não é sabendo, porque tu não sabia. Eu não sabia, né? Aquela questão da alergia do absorvente, durante a semana que estava menstruada, muito medo de ir para a escola, de passar na roupa, fazendo atividade física. Então, era como se, durante aquele período de uma semana, então eu tinha um ciclo bem intenso, com muita dor, e muito... era um ciclo forte para mim, de vários dias. Era como se a minha vida parasse ali. Esse era o sentimento, como se tivessem tirado aquilo de mim. E qual foi a minha melhor escolha naquele momento? Uma escolha sozinha e totalmente imprudente. Vou começar a tomar anticoncepcional. É o melhor caminho para não passar por isso. Aí tu começa a tomar o anti errado, do jeito errado. E é claro que não vai dar o efeito que tu imagina, né? De resolver o problema. Só que, Laura, eu tomei anticoncepcional por muito tempo da minha vida, muito tempo, e boa parte desse tempo anticontínuo, que era para não menstruar. E eu comecei a ter raiva da menstruação num dado momento. Então eu não tinha conhecimento, não era um assunto conversado com as amigas, porque todas tinham a mesma visão que eu. Então, o que nós compartilhávamos? Dor sobre menstruação.
Eu comecei a olhar para esse assunto não tem muitos anos. E ainda assim, no início, de uma forma bem combativa. Primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto que nós estamos abordando hoje, eu fiquei, assim, bem difícil. No sentido de, por que eu vou passar por tudo isso? Por que eu vou tirar o anticoncepcional? Por que eu vou começar a menstruar novamente se não faz falta? Na minha cabeça era assim, não faz falta. Eu passo o mês muito linear agora. Não tenho mais oscilações, não tenho mais essa coisa da introspecção e depois a tristeza e vários, né, processos emocionais que acontecem durante o período. Era maravilhoso, só que não. E nesse processo todo, eu fui perdendo uma parte do meu feminino, né? Da minha energia, não da questão de gênero, né? Muito da questão da conexão com o feminino, com o ventre e com essa força que a mulher tem. E é incrível poder olhar para isso, porque eu não sou a pessoa que fala e não viveu. Eu passei pela dor. Então, eu sei que para quem está ouvindo muitas vezes, esse assunto, em um primeiro momento, ele é quase um tabu. Né? Ele é assustador e a pessoa pensa, poxa, eu tenho cólicas horríveis, o meu fluxo é intenso, você não imagina o tamanho do absorvente que eu tenho que usar quando eu menstruo, porque é uma coisa absurda, envolve muita dor. Por que eu vou passar por isso? Mas, se você está ouvindo, acalma teu coração e presta atenção no programa. É isso aí, Rô. Quando tu falas isso, pra mim foi um pouco diferente. Quando aconteceu, a minha mãe, parabéns! E aí já vai falar pra tia, já vai falar pra Dinda. Eu já, pelo amor de Deus, eu quero me livrar disso e vocês estão me dando parabéns, né? É aquela situação, porque realmente a gente tem a questão do passar desta fase. Mas sim, vem com tudo isso, Rô. E quantas vezes a gente acaba colocando, e falo porque assim, não que eu esteja estimulando as pessoas a deixarem de usar o anti, pelo amor de Deus, quem usa e que se sente bem e realmente se faz bem pra ti, usa, entende? Eu digo, mas às vezes não teria necessidade dessa bomba de hormônios para dentro do nosso corpo também. E tem um resultado. Exato, porque assim, quando a menina é muito nova, passa por isso, não tem porque já vamos colocar hormônios, já vamos fazer isso, já vamos, né? Então, é uma situação um pouco diferente. Mas claro que vai da visão de cada um e também do médico de cada um. Eu sempre digo que alguma dúvida, diretamente para o médico, né? Para tirar, né? Para sanar. Mas aqui a gente vai falar muito sobre o conhecimento. E, Ana, quando a gente fala sobre tabus, então, porque a gente viu dos dois lados aqui, teve uma reação quando aconteceu, poxa, né? Já não precisava. E aí, como a gente pode ver a questão dos tabus na menstruação? Então, isso é muito antigo, né? E mesmo que a tua mãe, veja só, mesmo que a tua mãe e a tua avó, tua tia, enfim, as mulheres estavam recebendo bem o teu ciclo, você já trazia uma negação. Sim. Da onde vem essa negação? Por que a gente não quer menstruar? O que foi que a gente ouviu de alguém? Porque mesmo que elas estejam felizes porque você está se tornando uma mulher fértil e amadurecendo, ela sabe o que envolve também, né, se tornar mulher. Então, existe uma alegria, mas existe um pesar. E às vezes esse pesar não é dito tão expressivamente assim como a alegria foi, que legal. Mas são pequenas falas no dia a dia, no cotidiano, desde que a gente nasce, que a gente vai escutando sobre ser mulher, que vai ficando introjetada. E quando a gente está para se tornar ou se tornando esta mulher fértil, tudo isso vem à tona. E eu não quero isso. Eu tenho medo disso. Tenho medo da dor que isso é. Porque ser mulher é difícil. Porque tudo isso que a gente ouviu. Tudo isso que a gente ouviu, né? Que menstruar dói, que parir dói, né? Que amar dói, que se relacionar dói. Quantas dores a gente presenciou das mulheres antes de nós, nos seus relacionamentos. Então é isso se relacionar, é isso ser mulher, é isso ser mãe, é isso ser... Eu não quero isso. Então às vezes a gente evita menstruar ou evita fazer contato com isso porque é o maior símbolo de uma mulher. É ser cíclica. É a nossa maior distinção, a diferença, somos únicas por isso, né? E somos essa espécie estranha para os homens, esse bicho estranho, simplesmente porque sangramos. E o tabu, ele está relacionado justamente a isso. Há milhões de anos atrás, isso sempre existiu.
sempre fomos vistas ou como perigosas ou como sagradas, por sangrar. Olha só. Porque, assim, para os homens, né, guerreiros, todo animal que era ferido, abatido, sangrava e morria, a mulher todo mês sangra e não morre. Que bicho é esse? Pois é. E ainda, de tempo em tempo, né, ela gesta um ser e eles não tinham nem conhecimento que faziam parte disso. Então, sempre foi um mistério a vida que se gerava dentro dessa mulher. E sempre foi um mistério esse sangue que vertia todos os meses dela. Então, e ainda é. Ainda é. Porque pouco, na verdade, a medicina, né, desenvolveu um olhar aprofundado sobre o sangue, né? Tem isso. Como que se resolve quando está doendo, está sangrando muito, ou vamos medicar, né? Então, a gente vive uma medicalização, né, do feminino. Claro. Mas a gente não vai olhar as raízes dessa dor. Então, o que se passou com a minha adolescente, né, em relação às dores, também foi uma forma de cessar essas dores, foi entrar com anticoncepcional. Porque eu ficava fraca, eu quase desmaiava, sabe? Era horrível as cólicas. Eu fui conhecer esse caminho. Aí eu tomei anticoncepcional por 10 anos. Aos 27, foi 27 anos, 28 por ali, eu comecei a estudar a psique, me estudar, né? A minha psique, olhar para o meu feminino, eu senti assim, preciso olhar para essa mulher, tem algo que não está completo. E normalmente a gente se acha que não está completa por comparação, né? Então a gente olha outras mulheres sensuais, outras mulheres, sei lá, assim, assado, e você começa a se comparar, mas eu quero ser assim, por que eu não sou assim? E aí tu vai procurar uma ajuda, né? Uma autoajuda. Então, um caminho de autoconhecimento, né? Então, eu sentia que algo... Eu não tinha nem ideia do que eu ia encontrar nesse caminho. E quando eu chego nele, a primeira cura que eu vejo que tem que se fazer é com o feminino, é a partir da minha mãe. Então, às vezes, a gente nem tem consciência das curas que precisam ser feitas com a sua mamãe. Então, eu penso que olhar para as dificuldades e as dores do útero passa por olhar para a mulher que é a nossa mãe. Ou a mulher que foi a nossa mãe, ou a nossa avó. E nós trazemos essas memórias muito delas, né? Muita coisa que dói tem relação com essas memórias da nossa alma familiar e nosso sistema feminino. Né? Olha só, é incrível porque quando tu colocas desde os primórdios que as pessoas não tinham esse entendimento, enfim, a gente acaba trazendo isso para o dia a dia, que, poxa, é algo que já deveria se ter um entendimento sobre e tudo mais, a gente acaba realmente, por vezes, passando por esse conhecimento e voltando, e regredindo ao invés de... E quando a gente fala sobre essa questão de... até na pauta a gente tem que... a relação da mulher com o seu sangue. Porque até para a gente poder ter esse entendimento e daqui um pouco ter essa aceitação dentro de todos esses princípios. Claro que tu falaste, tem a questão de olhar para trás, ver o que talvez minha mãe, o que a minha avó, a minha família passou, para que eu possa entender talvez o porquê que eu tenho essa questão. Mas vemos aqui 3 pessoas que já sofreram muito por causa da menstruação. Eram muitas dores, as 3 aqui. Então, a gente já não diz que é uma coisa que acontece naturalmente com a pessoa e a gente não vai sofrer com isso, né? Então, talvez seja por esse lado também que quando acontece, a gente diz, poxa, de novo vou ter que ficar ou às vezes de cama ou simplesmente eu preciso levantar para ir trabalhar, mas eu preciso ir drogada porque senão eu não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. Mas ter esse entendimento de que são coisas que acontecem. Ana, como a gente pode ver tanto essa dor quanto essa relação com esse ciclo?
Então, essa cura existe, né? Porque a gente está falando aqui hoje de um outro lugar, né? A gente só olhou lá para trás para ver que não somos diferentes da maioria das mulheres que ainda passam por isso, né? E eu compreendo, eu trabalho com círculos femininos e falo desse tema há anos, mas nunca como uma forma, assim, de julgar quem não, para mim ainda não é possível essas práticas que você vem informando, porque é só uma informação, a gente está trazendo uma informação, uma possibilidade, né? E um caminho de cura desses processos relacionados ao feminino, ao útero, ao sangrar. E ao gestar também, né? Porque muitas mulheres acabam não se permitindo ser fecundada também por medos, né? Por coisas que ouviram. Querem muito ser mãe, mas também, né? O que envolve isso e às vezes até uma dificuldade com a mãe do companheiro. E ela não se permite ser fecundada por aquele homem porque tem dificuldade de aceitar todo o sistema dele dentro dela. Então envolve uma série de coisas aí, né? Que falar de menstruação é falar também de parto, de gestação, e é falar de menopausa, é falar de todo o ciclo, né? De uma mulher. Isso é o ciclo fértil, né? Todo esse ciclo fértil que leva, sei lá, 30 e poucos anos, né? E depois a chegada de uma outra fase que também é tão difícil de aceitar para muitas mulheres quanto a chegada da menstruação. Então, mas existem caminhos de reconexão com esse feminino, porque o que aconteceu? Nós nos desconectamos em algum momento, né? E a gente vê hoje em dia quantas mulheres estão desconectadas, né, dessa parte de baixo do corpo, né? Quantas foram impedidas de caminhar rebolando, por exemplo, né? De mexer os quadris, né? A gente foi ficando tão linear, né? Tão robozinho, soldadinho do passo certo, coisas que foram sendo ditas que não podia fazer, não pode sentar de perna aberta, né? Eu me lembro de situações assim, não pode dançar assim. Então sempre teve um não pode, não faz, sabe? E que foi a repressão sexual que nós vivemos. E que nossas mães viveram, nós não, né? Nós não vivemos essa repressão, mas ela ainda está aqui, ela repercute, ela está reverberando. Então, todas essas dores têm a ver com essa repressão sexual que nossas ancestrais viveram. Nós estamos curando isso, né? Buscando equilíbrio disso. Lindo buscar esse equilíbrio. A Ana fala com uma facilidade sobre isso. Claro, é detentora do conhecimento dentro do que tu estudaste e viesse se propusesse a vir falar. Mas isso é tão bonito ver, porque se torna algo tão simples, né? Vai se desmistificando tanta coisa, né, Rô? Não, e vai trazendo um alívio também, sabe? Porque esse assunto é uma possibilidade, como a Ana falou, e é pra realmente acender uma luzinha dentro da pessoa, porque a partir do momento que a gente olha para esse ciclo e olha para esse feminino e começa a perceber o que é o estar mulher, né? O que é ser mulher, porque vai muito além do brinco, gente, vai muito além da vaidade, da depilação. Não é sobre isso o feminino. O feminino é uma energia vital em homens e mulheres, né? Mas essa questão do ser mulher, desse poder da mulher. E aí o que eu vejo muito nessa mulher contemporânea? A necessidade de estar como homem. Então, essa mulher que vai pro trabalho, foca em carreira, e não tem nada de errado nisso. Eu me realizo muito no trabalho. Mas é o entender que por querer se realizar no trabalho, muitas vezes, ficando no mesmo lugar que um homem, o que a mulher faz? Ela rejeita tudo que é diferente do homem. O homem, ele é muito mais linear. O homem não tem todos esses ciclos emocionais que a mulher tem dentro de 30 dias. Então, o homem, ele tem uma energia diferente, né? A força do masculino é diferente. E aí, quando nós olhamos nesse processo de comparação, que a gente não se compara apenas com mulheres, a gente se compara com o desempenho dos homens também e principalmente com a alta performance dos homens. Qual é a melhor forma que eu tenho para chegar no mesmo patamar que aquele homem com a mesma alta performance que ele? Abrindo mão daquilo que eu tenho de diferente. Então, o anticoncepcional, principalmente o anticontínuo, quando a mulher não menstrua mais, ele tem um efeito maravilhoso. A mulher fica linear. Então, eu tomei o anticontínuo por quase 10 anos.
O que acontece com ele? Você não tem mais a mudança de emocional. Então, dentro do ciclo, você chora, você fica triste, você avalia a vida, depois você tem muita força e muita energia para realizar as coisas. São mudanças que até assustam um pouco quando você começa a olhar para todos os ciclos, né? E aí você tem toda a interferência da lua que mexe com você e que você não acreditava. São várias questões. E isso dentro de um processo, principalmente de alta performance, lembra que na semana passada a gente falou sobre produtividade? Sim. O que acontece com essa mulher? Ela precisa produzir tanto quanto ou mais que esse homem para ela provar o valor dela dentro de uma empresa, de uma instituição, enfim, né? E aí o que começa a acontecer? Ela precisa ser igual. E dentro do ciclo dela, ela não consegue ter a mesma produtividade. Ela não vai conseguir, porque ela vai ter momentos de muita produtividade, mas vai ter momentos de baixa produtividade. E isso não é valorizado no mundo que nós vivemos hoje. Hoje existe uma hipervalorização dessa polaridade masculina. E aí, por que a gente tem esse sentimento, por exemplo, de que não pode parar? Quantas mulheres que estão assistindo em casa e quantas vezes nós mesmos ficamos nesse sentimento de é errado parar, é errado não produzir, a gente tem que ser super produtiva, tem que equilibrar todos os pratos, tem que dar conta, a gente tem que dar conta do mundo, de tudo e tem que ser assim. E aí o caminho para isso foi abrir mão desses ciclos, né? Abrir mão dessa mulher cíclica. E claro que o anticoncepcional vem como uma salvação nesse ponto. Só que tem ônus e bônus. E aí é de cada mulher avaliar isso. Não quero dizer que a pessoa que está ouvindo agora vai abrir mão do anticoncepcional amanhã. Não, claro. Não é isso. É sobre você pesquisar formas, maneiras. É sobre talvez você sair de um anticontínuo em um primeiro momento e tomar um anti para o teu ciclo voltar. Sabe? É você fazendo mudanças, vivendo um processo. Gente, processo é uma coisa que pode demorar anos. Não é uma coisa imediata. Então, não é vamos revolucionar tudo, tirar o anticoncepcional. Nada disso, seria irresponsável. É sobre você entender que existem outras possibilidades. Com certeza. Gurias, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos com o programa e esse papo super especial sobre o poder da menstruação. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados, 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+.
A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Centro de Medicina Laboratorial. Voltamos com o programa Algo a Mais essa noite. Hoje o nosso papo está sendo, dessa quarta-feira do sofá, está sendo o poder da menstruação. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira nas quartas-feiras, traz esses temas super especiais. E hoje também com a Ana Paula Andrade, que ela tem toda essa questão do feminino. E como é bacana te ouvir falar, Ana, porque a gente acaba começando a abrir um pouquinho mais a cabeça e entender o porquê dos processos do nosso corpo, das fases. E então vamos continuar falando sobre isso, que daí facilita, e espero que esse programa possa abrir muitos caminhos para muitas mulheres que podem estar um pouquinho receosas ainda por causa dos seus ciclos e tudo mais. Rô, tu terminaste o bloco falando sobre a gente se cobra muito. A gente precisa estar produzindo. Por quê? Porque nós nos comparamos com os homens, nós nos comparamos com pessoas dentro da empresa e por isso a gente precisa produzir, a gente perde um pouquinho dessa questão do feminino. Então, olhar para ele e entender, como tu estavas falando, é o caminho. Porque não adianta a gente querer forçar uma coisa que não é. Então... E tem a longo prazo, tem um preço muito alto a ser pago, que não é um preço bom, sabe? Porque tem coisas que a gente tem um preço na vida, por exemplo, assim, você vai ter um filho, a tua vida muda, tem um preço ali, você abre mão de coisas, mas tem algo muito positivo nisso. Mas nesse caso não é positivo. Então, o que acontece, Laura? O olhar para isso e curar isso é muito positivo. E o entender o poder de cada ciclo. Eu quero muito que a Ana fale um pouquinho dos arquétipos relacionados às 4 fases, para as mulheres entenderem em casa por que tem um momento que elas ficam assim durante o mês, um outro momento que elas ficam assado, por que tem interferência da lua, né? Eu acho muito bacana esse então conhecimento. E uma outra questão também, né? O entender que isso não nos diminui. Esse é o ponto. Sabe por quê? Porque com certeza vem um questionamento assim, tá, mas então nós não vamos produzir como os homens, nós não vamos ser lineares como os homens, nós vamos perder. Não, nós não vamos perder, porque a força do feminino, ela é fantástica, Laura. E para quem ainda acha que feminino e masculino são gênero, porque na tradução, né, Ana, ficou uma questão de feminino e masculino, que é muito mal compreendido pelas pessoas. Por quê? Parece que o feminino está relacionado a ser mulher, então a bota, é o vestido, é o batom vermelho, não é isso, né? E o homem é ser o provedor, é o homem trabalhar, é a mulher ser submissa, não é isso, né? Vamos pensar que existe lua, sol, dia e noite, e existem forças que são, né, forças vitais. Então, o feminino e o masculino, isso, né? Eles estão dentro de todo o ser humano. Se vocês forem pesquisar, pesquisem por Shiva e Shakti, pesquisem por Yin e Yang, ânimos e ânima, que vocês vão entender um pouco mais do que é isso. Dentro do feminino existe o masculino e dentro do masculino existe o feminino. Então, os homens também têm energia feminina e eles precisam dela. E o problema é quando eles rejeitam essa energia dentro deles. E a mulher, da mesma forma, precisa do masculino. Então, quando nós estamos na nossa polaridade masculina, nós trabalhamos, realizamos, temos foco, somos organizadas, né? Mas a gente tem uma outra parte que é onde nós precisamos descansar muito mais no nosso feminino. Então, a mulher, por exemplo, tem uma necessidade que os homens não têm tanto, de fazer pausas.
né? Esse momento da introspecção, essa energia do olhar para dentro é muito mais do feminino. E aí a gente entende por que as mulheres buscam muito mais autoconhecimento, por que os homens temem mais o autoconhecimento, por que as mulheres têm esses momentos de grandes reflexões da vida, que os homens olham e falam, por que essa pessoa é assim, né? E é interessante a gente perceber que existem diferenças, e quando nós nos conectamos, então, a gente já sabe que aqui tem uma força muito grande. E, de fato, a gente não anda mais rebolando, a gente não mexe mais o ventre. A dança, hoje, ela é apenas para seduzir. E não é, né? Eu estava lendo outro dia um material muito bacana que falava sobre a bruxaria na mulher. E, hoje em dia, o caldeirão da mulher é a panela, né? Mas não nessa obrigação de eu tenho que cozinhar para minha família, mas nesse poder que reside quando uma mulher está fazendo uma comida e mudando as coisas, e ela está ali fazendo, né, a sua mágica, enfim. E é muito interessante essa analogia, né, das mulheres antigas. E a gente pensa assim, as mulheres antigas, os problemas, o que elas faziam? Um chá para fazer uma vaporização, né, uterina, né, a mulher com aquele caldeirão, às vezes fazendo uma chimia, alguma coisa. Então, isso tem um significado para o feminino. Quer dizer que vocês têm que parar tudo e cozinhar? Não, gente. É um dos elementos, né? Porque a gente tem que explicar, às vezes, para não ir para o sentido literal. Então, é o entender que dentro do feminino a gente tem várias questões. E por que eu falei sobre isso até mesmo? Porque eu, além de brigar com a menstruação, eu brigava com a cozinha, eu brigava com tudo que representava o feminino. A gente geralmente não é só uma coisa, né? Que a gente rejeita. A gente rejeita várias coisas dessa energia feminina. A dança, as músicas que envolvem muito mais o feminino. Então, a gente foi ficando muito engessada. E esse é um ponto que tira a nossa força. Quando a gente entende que a nossa força está justamente no ciclo, a gente muda as nossas escolhas para respeitar esse nosso ciclo e vai se adequando. Não é sobre mudar a vida de repente, é sobre você ir ajustando e tendo uma compreensão maior de si mesma, né, Ana? E dentro desse nosso período de ciclos, a gente tem muita força e muita energia para realizar também, né? Muito. Então vamos entender um pouquinho, Ana. Explica para nós, porque a Rô, ela disse não, ela tem muito a falar, então estou quietinha, só ouvindo. Eu também estou adorando, né, escutar a Rô, porque ela traz uma síntese bem bacana, assim, do que nossa geração vive, né? Diferente do que nossas mães, avós, tataravós viveram. A gente vive uma era do arquétipo da guerreira, né? Porque nossas ancestrais não puderam viver da forma que vivemos hoje esse arquétipo. Algumas, sim, precisaram, inclusive, ir para as guerras, né? Mas o arquétipo mais latente nas gerações passadas era o arquétipo da esposa e da mãe. Então, quando a gente cresce vendo algumas dores do feminino em relação a esses dois arquétipos, da esposa e da mãe, nós acabamos crescendo não querendo aquilo para nós. Qual a possibilidade que temos, então, enquanto mulher? Com o advento do feminismo, a gente tem possibilidade de ir trabalhar, de votar, de estudar, de fazer muitas coisas que aquelas mulheres não puderam. E aí a gente mergulha aí. E aí nós vestimos um arquétipo, né, que é o arquétipo da guerreira. De, sim, muitas vezes ir competir no mercado de trabalho com o masculino, né? E competir com outras mulheres nesse mercado também. E não só no mercado de trabalho, mas no mercado das relações, né? Acabou virando, assim, uma grande disputa do feminino com o feminino e do feminino com o masculino. Então, o que se passa é que nós vivemos um grande desequilíbrio, né? E isso aconteceu só há 40, 50 anos para cá? Não, isso vem acontecendo há milhares de anos. Então, vamos ver assim, quando que isso começou, né? Essa questão dos tabus sempre existiram, né? E agora da desconexão do feminino, da mulher com o feminino, ou da humanidade com o feminino. Então, assim, uns 40 mil anos antes da era cristã, começou a decadência dos cultos ao feminino. Nós começamos a perder, porque os primeiros assentamentos humanos, eles veneravam, né, uma entidade feminina.
uma divindade feminina. Quem era? A terra. Eles veneravam a terra. Tudo que eles tinham era a terra que dava, né? Então, assim, a terra estava no centro. As sociedades, elas eram matrifocais, matrilineares, onde a terra estava no centro. E a terra era a mãe. Então, a mãe estava no centro. Então, essa matriz da vida, né, ela era cuidada. Com a invasão de povos guerreiros, né, e com armas, quando eles invadiam e se apropriavam de um território, eles se apropriavam do território e do que mais precioso tinha naquele território, naquela região, naquela comunidade, que eram as mulheres e as crianças, né? Então, ali começou essa desconexão e o respeito com a terra e com as mulheres, com o feminino. Porque os povos lá, no Neolítico, né, Paleolítico, já desenhavam imagens, né, femininas com formas arredondadas, né, nas paredes das cavernas. Então, havia esse culto ao feminino. É esta mulher que gera. Então, esta terra era representada através da mulher. Nós representávamos esses ciclos da natureza que a humanidade observava o tempo todo acontecer. E esses ciclos se dão dentro de nós. E a mulher espelha muito esse ciclo. Então, por isso, nós somos cíclicas. Essa é a nossa natureza. Nós espelhamos a natureza. Quando a gente vai se desconectando da natureza, quando a gente vai vindo mais para o meio urbano, quando a gente vai entrando num ritmo automático, quando a gente vai vestindo cada vez mais calças, no sentido de se masculinizando, trazendo mais uma energia yang, né, para a nossa ação, porque a energia yang é necessária, né? A questão é esse desequilíbrio que aconteceu, né? E isso a nível planetário. Por isso, o grande crescimento desse movimento dos círculos do sagrado feminino, para resgatar esse equilíbrio no planeta. Então, por que reunir novamente mulheres, né? E olhar para suas questões, para esse universo feminino, para resgatar esse pulso no planeta. Nós temos essa responsabilidade. Mas por que nós? Né? Porque é a nossa natureza. Então é mais rápido a gente acessar. Ana, quando tu fala sobre as fases e a gente aceitar essas fases, quer dizer que a gente acaba entregando situações que nós sentimos para o nosso convívio. Por exemplo, o que eu quero te pedir em relação a isso é realmente respeitar para que eu possa ter a vivência disso dentro do meu dia a dia. A Rô trouxe isso das emoções, né? Exato. Se eu não sei lidar com isso, como eu vou educar, como eu vou ensinar um ser humano que saiu de mim, que é responsabilidade minha por um tempo orientar, como eu vou ajudá-lo a se orientar com suas emoções? Se eu não vivo as minhas, eu não... Né? Porque daí tu te Mas não existiam. Exato. Quem eram? Exato. Quem era essa pessoa que educava esse ser humano em relação às suas emoções, em relação às suas relações, a sua relação consigo mesmo, a relação com os parentes na tribo e a relação dele com a natureza, né? Nós somos uma ecologia, né? Claro. Então, assim, eram as mulheres. As mulheres faziam isso. Elas ficavam mais tempo com as crianças. Elas ficavam na aldeia. Então, mesmo que eram povos coletores, elas coletavam sementes, os homens tinham as tarefas deles. Mesmo que eles saíssem para caçar, eram bem divididas. E aí, só que nós fomos pensando assim, isso é coisa de mulherzinha, né? Ficar criando filho, cozinhando, como a Rô traz, né? A coisa do caldeirão tá ali. Sim. Só que este fazer é essencial, entende? Não quer dizer que tem que ser uma mulher, pode ser um homem a fazer. Hoje em dia a gente vê homens, né? O meu marido é super maternal e a gente brinca com os arquétipos dentro de casa, né? Falando ele é muito mais Deméter, que é o arquétipo da mãe, do que eu, né? Então, mas poder olhar e ter consciência disso e perceber, opa, eu também preciso me ocupar disso em algum momento. Né? E como é a minha relação com isso? Como é a minha relação com o alimento? Como é a minha relação com o maternar?
né? Eu gosto muito mais de repente, trabalhar fora do que trabalhar dentro de casa, né? E tudo bem isso, sabe? A questão é que isso às vezes gera dor no útero. E as mulheres não sabem que tem relação com isso. Então, só para que a gente possa compreender, então, de uma forma bem ilustrativa e até talvez grotesca a minha colocação, né? Mas a ideia é, vamos tirar os genitais da jogada. Vamos falar sobre o feminino e o masculino dentro de cada um, onde a mulher, ela acaba tendo ciclos porque sim, faz parte de todo o seu corpo. O homem, ele pode ter o feminino dentro dele aflorado e dizer sim, eu posso cuidar de uma criança, eu posso fazer com que ela tenha a sua criação, que ela possa evoluir, mas a gente entende que a mulher, por esse fato de ela ter ciclos, ela ter toda essa questão de diferença, de sentimento, do sentir e tudo mais, quer dizer, não importa se for homem ou mulher, o importante é que a gente possa compreender que os dois precisam estar dentro da gente, e a mulher em si, pelo fato, então, volta os genitais nela, né? Mas é a questão de ela poder ter esse sentir e compreender o porquê que tudo acontece com ela. Que é do tipo, por que o homem não passa por nada? Por que eu tenho que passar por tudo? Eu acho que é muito Exato. A mulher precisa sair desse sentimento de injustiça. De estou sendo injustiçada porque eu não posso isso, ou porque eu não posso, porque eu não... E não, é eu entender as fases. E são 4 fases, né? Dentro do período ovulatório e todo o processo. Como é que funciona, Ana? O ciclo menstrual, então, né? Ele tem o período do sangramento e o período ovulatório, né? Esse é o ciclo menstrual, não é só quando você está menstruando, né? Então, a mulher se perceber e se conhecer quando está ovulando é importante, é o período fértil dela, o que, com a utilização dos anticoncepcionais, a mulher não tem consciência disso, até porque ela não ovula, né? Então, e a ovulação representa esse momento de fertilidade, então, quer dizer, como está a tua fertilidade não só em relação a gerar um bebê, mas a gerar projetos, né? Enquanto você toma o anticoncepcional. Porque às vezes também a gente entra nessa corrida louca de fazer para produzir, para ter mais, mas às vezes vive uma escassez, né? E será que essa grande escassez que se vive não está relacionado a esse afastamento do feminino? Será que essa grande escassez, essa fome que se vive hoje não está relacionada a esse excesso de masculino e escassez de feminino? Porque nós vivemos e fomos educadas dentro de uma sociedade patriarcal e vivemos isso há anos, né? Há centenas de anos. Então, assim, esse sistema que tá ruindo por falta de amor. Por falta de contato, por falta de afeto. É o feminino que traz isso. É o feminino dentro de cada um de nós. Sabe? O feminino, ele une, ele integra, ele agrega. O masculino, ele separa. Nós precisamos dessa energia para fazer separações, né? Para organizar, selecionar. É como que quando a mulher fica muito intelectual, né? A gente, às vezes, estuda muito e não tem tempo para se ocupar com esse tipo de estudo que a gente trouxe hoje como sugestão, né? Mas esse é um estudo importante também. Que às vezes não passa pelo racional, né? É muito visceral, entende? Então, às vezes a dificuldade da mulher está nessa aceitação de voltar a sentir. Porque a guerreira, na verdade, ela precisou vestir esse arquétipo para, às vezes, evitar sentir o que já sentiu, né? Ou que as suas ancestrais sentiram. Mas indo lá na questão que a Rô traz dos arquétipos daí dentro do ciclo, então, como é uma forma, né, de olhar para tudo isso que eu falei agora. Olhar para o seu ciclo menstrual para poder olhar os personagens que você veste no seu dia a dia e poder fazer escolhas mais conscientes, né? E viver todas as faces, na verdade, desse feminino, né? Nós queremos viver tudo, né? Então, assim, vamos pensar que lá... Hoje
cada mulher menstrua numa lua diferente, tá? Mas quando se vivia em comunidade, vivíamos juntas, é comum as mulheres sangrarem. Quando uma está sangrando, desperta o ciclo da outra, tá? É uma questão química, né? Quando muitas mulheres moram juntas numa casa, acontece, né? Uma sangra, daqui a pouco a outra tá menstruando. Então, vivíamos em comunidade, sempre juntas, então isso era natural que acontecesse. Então, aquelas mulheres que estavam sangrando juntas se recolhiam juntas, né? Outras ficavam cuidando dos afazeres e tinham as mulheres anciãs, né? Que já estavam vivendo o climatério ou menopausa. Então, se recolhiam numa tenda, que a gente chama de tenda vermelha, ou tenda da lua, ou tenda negra. E lá elas viviam esse processo do recolhimento. Porque todos reconheciam que esta pausa era importante. Porque a mulher ela fica mais intuitiva. Ela abre, como o sangue, ele abre uma porta entre os mundos. Então, é natural você acessar, ter insights, ter visões, ter sonhos reveladores, ficar mais intuitiva. E muitas dessas mulheres saíam dessa tenda com respostas para a tribo. Sabe, às vezes um conflito que está acontecendo, não se sabe o que fazer, ela traz uma visão. Isso era respeitado. Isso foi se perdendo, né, com esse sistema capitalista, patriarcal, enfim. Então, a intuição foi ficando pouco valorizada, né? E depois ainda a história das bruxas e tudo mais. As bruxas, na verdade, era essa mulher que conhecia o poder desse caldeirão interno que nós temos. Então, todas essas histórias que nós escutamos como contos de fadas, que tinha a bruxa, representa esse momento da chegada da menstruação, do crescimento, é um rito de passagem, do crescimento da mulher, é o momento necessário da morte da mãe boa demais, que cuidou da menininha, que super protegeu, agora você precisa ir para o mundo, né? E aí tem todo o processo de chega a madrasta, ou chega uma bruxa, morre a mãe, ou ela tem que se afastar de casa, né? Que é o processo é o caminho de individuação do indivíduo. O homem e a mulher vivem isso, né? Então tem o caminho do herói e o caminho da heroína, né? Então, o primeiro rito de passagem é a menstruação. Se a gente não vive bem esse primeiro rito, se ele não é bem visto, como serão os outros? E como será a nossa relação com a sexualidade se esse rito marca esse início de vida fértil e vida sexual de uma mulher? Tá certo. E aí tem esse período todo que a donzela, né? A donzela, depois a lua crescente, a primavera, né? Ela tá florescendo, ela tá cheia de desejos, ela tá com gana de vida, né? Isso acontece na vida, no desenvolvimento da mulher, mas também num pequeno ciclo menstrual que é de uma lua nova a outra lua nova. Isso no céu, pensando, mas internamente ele acontece assim também. Só que tem mulheres hoje que sangram em diferentes fases, e por isso é importante tu saber que fase da lua tu tá menstruando, para saber em que estação você está, como que você está, né? Então, aí tem a fase ovulatória, que representa o arquétipo da mãe, a fase que a mulher quer se arrumar mais, ela começa a sentir vontade de contato, né, de se relacionar, porque o corpo está se preparando para ovular. E o corpo entende que vai liberar um óvulo, esse óvulo quer ser fecundado, quer que nasça uma vida, mas a mulher não quer. Então, se você se conhece, sabe quando está ovulando, vai tomar os devidos cuidados, né? E aí entra toda uma questão, né, gurias, de saber dizer não, de saber dizer sim, entendeu? Que não é simplesmente, não, vou tomar um anticoncepcional para não ter que dizer não, porque eu estou ovulando, porque eu não quero ter filhos. Então, envolve uma autorresponsabilidade, se apropriar do seu ciclo, que é o que a maioria não quer. Olha só, gurias, o papo muito, muito, muito importante. Importante porque ele tá especial, mas eu digo que é algo que, como chama atenção para várias situações da nossa vida, toda mulher deve estar se identificando em algum momento desse
todo esse papo, com certeza. Porém, agora a gente vai para mais um breve intervalo comercial em agradecimento a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos falando mais um pouquinho sobre isso, então fica conosco. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. No programa Mulheres de quarta-feira, dia 15 de setembro, às 21 horas, estaremos recebendo a especialista em ozonioterapia, Mairi Treco. Nos acompanhe. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos. Em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor. Em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Casca, eu tava pensando aqui, cara, tu já pensou dar volta na América de bike? Cara, eu não consigo dar volta na quadra de bike. Cara, mas isso é possível, tu sabia? Não só sabia, como nós vamos conhecer essa história e muitas outras. Eu estou falando de Tamar Peretti, estará contando essa história aqui nesse sofá. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos falando sobre o poder da menstruação e todos esses ciclos da mulher, o porquê que é tão importante a gente entender, compreender, poder viver esses ciclos e não simplesmente negá-los. A gente entende que, como a Rô fala, é um processo. Se eu gosto de ter eles anulados e eu quero ver diferente, talvez fazer diferente, é um processo. Tu tem um super tempo para estudar com teu médico, buscar um conhecimento como a Ana lá atrás. Tu pode fazer todo esse processo e ele não precisa durar 1 mês, 2 meses. Tu tem o tempo que tu quiser para que isso se torne algo tranquilo para ti. Agora, tu vive bem assim, tá tudo certo, ok? Então é isso que a gente tá querendo trazer aqui, que existe um poder por trás de todos os nossos ciclos e que se tu puder aceitar de uma forma gostosa, tua vida vai se tornar mais leve. Então, voltando com esse papo, meninas, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de todas as possibilidades, né, Rô? Quando a gente fala sobre possibilidades, que a mulher ela precisa entender que hoje não é simplesmente tu tem que tomar anti e tu tem que fazer isso. Ou tu tem que usar tal coisa, ou, por exemplo, eu até brinquei aqui no início do programa
com as meninas que dizem, não, começando a dor, toma 2 Postan rápido que passa, né? Tem essas situações, né? A gente brinca com isso, mas porque por vezes já aconteceu. E, Rô, entender que a gente tem outras possibilidades para seguir é libertador, porque aí tu vai escolher o que faz sentido pra ti, né? Quando eu decidi voltar a menstruar, então tomei a decisão de tirar, em primeiro momento, o anticontínuo, porque é um processo, né? E foi muito tempo tomando anti, então aí você tira e você se arrepende 1 mês depois, porque aí, por exemplo, eu ainda tô no processo, né? Aí é aquela coisa, lá na minha adolescência eu não tive espinhas. Não tinha como, né? A pessoa tava tomando anti direto, né? Então agora eu tô vivendo esse processo de adolescência, né? Com espinhas, com oleosidade na pele, oleosidade no cabelo. E aí você já se arrepende imediatamente da sua decisão. Mas aí você vai entendendo que também é um processo, né? E vai se abrindo pro novo, né? Então fui nesse processo de trocar primeiro tirando o contínuo, depois oficialmente não vou mais tomar o anti, né? E aí procurei, obviamente, uma médica que compactua com a mesma ideia que eu tenho, né? Porque o meu médico anterior, ele não tinha essa visão. Ele tinha uma visão assim, não tem necessidade da mulher menstruar. Então, não, eu vou procurar uma pessoa que está muito mais alinhada com o que eu quero para esse momento. E encontrei, enfim. E comecei a entender mais. Então, hoje eu uso o coletor, que eu vi que tem um ali. Tô na fase de adaptação, né, do coletor. Comecei a usar as calcinhas menstruais, que são fantásticas. E existem hoje, inclusive, biquínis menstruais, né, que dá para ir para piscina, para praia menstruada e tá tudo tranquilo. Então, são possibilidades. A Ana vai falar dos absorventes ecológicos também, porque existe também a questão de tudo que tem no absorvente de químico e que faz muito mal para a mulher. Então, por exemplo, depois que eu aceitei o meu ciclo, que é um processo. Comecei a aceitar o meu ciclo, comecei a parar de brigar com ele, comecei a entender. Eu tô nessa fase aqui, tô nesse arquétipo, então eu já sei que nessa fase aqui eu tenho mais energia para fazer isso ou para fazer uma outra coisa. Eu fui começando a respeitar esses ciclos, inclusive com decisões de trabalho. Eu comecei a perceber uma melhora significativa nos sintomas e uma melhora muito grande no ciclo em si, que diminuiu. Ele diminuiu quase 50%. Então, assim, uma mudança gigante que eu não acreditava. E quando as pessoas começaram a trazer para mim, realmente o meu ciclo também diminuiu, eu falava, gente, acho que é um efeito placebo, né? Só pode. Mas, de fato, tem uma mudança, Laura. É um processo. Eu estou em processo. Daqui uns 5 anos falarei mais sobre. Mas, de fato, vejo que é mais leve, sabe? Quando a gente escolhe de forma consciente ir por um outro caminho. Não, com certeza. E então, para a gente poder entender um pouquinho sobre todas essas possibilidades, Ana, o que tu tem para nos mostrar e nos falar um pouquinho mais? Então, vamos lá. Então, fazem 16 anos que eu não tomo mais anticoncepcional e 15 anos que eu não uso mais absorvente industrial. Então, o que eu utilizo, né? Eu utilizo os absorventes ecológicos. E isso é o que eu indico quando as mulheres chegam no círculo feminino, né? E quando falamos desse tema, menstruação. Certo. Porque eu acho que o primeiro caminho para muitas nesse processo de olhar para o seu feminino, né? O primeiro passo é esse contato com o seu sangue. Porque o sangue, ele tem um simbolismo de morte e vida, né? Porque você só gesta porque um dia sangrou. Né? Então, assim, esse sangue, ele é muito poderoso, ele tem poder. Certo. E a gente precisa fazer contato com esse nosso poder, conhecer esse nosso poder. Porque se a gente não conhece, ou então, o que acontece? Quando eu não conheço o meu poder, quando eu não faço contato com isso, fica muito fácil eu delegar o meu poder para alguém, entregar nas mãos de alguém, ou utilizar ele mal. Entende? Porque eu não conheço. Então, como eu vou conhecer? Preciso fazer contato com ele, não simplesmente deixar ele num absorvente e jogar no lixo, que, aliás, é a matriz da vida que a gente está jogando ali, né? Como a Rô trouxe, além de ser altamente tóxico o absorvente industrial, ele faz a gente sangrar mais. Essas substâncias que tem nele faz com que a gente sangre mais. Até porque se você sangra mais, você consome mais, né? Vai lá comprar mais um pacotinho. Então, existe um sistema de manipulação também por trás, né? Além de castração da sexualidade, a gente ainda foi manipulada, né? Então, a gente começa a ficar atento a esses jogos. Quando a gente começa a olhar para o nosso ciclo. E aí,
tirando o absorvente ecológico, além de você estar tendo uma atitude ecológica com a terra, porque uma mulher durante sua vida fértil utiliza em torno de 13 a 16 mil absorventes industriais que a gente joga no lixo, além de todo o lixo que a gente já produz, né? Se a gente puder reduzir isso, maravilhoso, e ainda é econômico, porque, gente, um absorvente desses ou um coletor te dura 10, 15 anos tranquilamente, né? Os meus duram, às vezes já estão meio, né? A gente continua com aqueles paninhos da vovó, assim, os mais velhinhos que a gente gosta, né? Claro. Mas eu, quando comecei, então, a fazer contato com o sangue, foi assim. E é isso que eu sugiro. Em vez de tirar anticoncepcional, não. Primeiro começa a fazer contato com o seu sangue, tá? Com a menstruação. Recolher e entregar para a terra, tá? Então, como que faz isso? Através dos absorventes ecológicos. Você vai utilizar paninhos ou esses absorventes bonitinhos, mas pode ser toalhinha higiênica, tá? Mas hoje tem vários modelos, eu trouxe alguns para mostrar. Temos lá no Espaço Expanda, aqui em Nova Prata, para vender. Trouxe aqui, ele bem fechadinho assim. Esse aqui foi os primeiros modelos que eu fazia para oferecer nos círculos. Certo. Então, ele vinha com forrinhos assim, ó. Porque eu comecei a usar paninhos e pensei, assim como um arroz, primeiramente me soou estranho. As mulheres achavam também meio primitivo isso, voltar a usar paninho, entendeu? Nós nos libertamos com o absorvente, né? Claro. Só que a gente não pensou sobre todas essas questões, né? Que deixamos de olhar. E é esse período de pausa que a gente precisa e não respeita. Então, se você volta também a usar paninho, você vai ter que parar para pelo menos lavar o teu paninho, né? Porque a menstruação, ela nos pede essa pausa, como a Rô disse. Porque era esse tempo de se recolher e poder estar mais atenta às suas visões, às suas percepções, a refletir sobre o mês que passou, sobre o ciclo que passou. Então, a gente precisa... mas não posso parar, né, Ana? Eu tenho aluguel, eu tenho tantos filhos. Ok, mas reduzir o ritmo é necessário. Não, a questão é, talvez, Ana... eu tenho 8 horas de trabalho diário. Não é que tu não vá para o teu trabalho. Vai, mas fora ele, tu não procura te encher de afazeres. Seria ótimo se a gente não precisasse ir, né? Isso. Já existiu esse tempo que, né, em algumas empresas tinha esse direito, as mulheres estavam menstruando, ficar em casa. Pois é. Entendeu? Então, como também não é da necessidade, por exemplo, a gente sabe que isso hoje é difícil que aconteça, mas é quando tu pode, esse parar não enche de atividades. Não, e Laura, a gente que faz nossa agenda. Sim. Tem pessoas que fazem a sua agenda, mulheres que fazem a sua agenda. E não fazem essa pausa. Enchem a agenda. Então, não tem essa de parar. É aquilo que a gente está falando, né? Tem que produzir, tem que fazer. E a gente entra num ritmo louco. Tá com aquela... E aí, tu não tem nem uns minutinhos para poder... É um desrespeito, né? Sim, sim. É um desrespeito. Certo. Então, é uma forma, né, de você, pelo menos, parar para lavar os seus paninhos. E aí começa a acontecer um movimento mágico aí, né? É porque você começa a fazer contato. Eu me lembro a primeira vez que eu fui recolher o meu sangue, eu pensei, como é que eu vou tirar agora o absorvente da bacia? E eu já estava fazendo círculo lá 15 anos atrás. Já falava disso, mas estava começando a me estudar. Então, foi frações de segundos aquilo passou. E aí eu me dei conta, uau, eu tô com nojo do meu sangue. Olha que absurdo, mas isso é tão enraizado na gente, entende? Que é nojento, que é sujo, que é impuro. Porque tem isso, sim, ele representa esse rio da morte, assim como a ovulação representa o rio da vida, ele representa o rio da morte. E nós não fomos educadas para lidar com a morte, nós não lidamos bem com a morte, né? Principalmente nossa cultura ocidental. Então, tem um mistério aí e é algo que assusta, que dá medo. Entende? Só que as mulheres tinham esse conhecimento, eram elas que recebiam os bebês e eram elas que lavavam os mortos. Sempre fomos nós. Nós fomos perdendo esse contato, né? Com essa característica natural, né? Que é vida, morte e renascimento. Que acontece todos os meses em nós. Não, e quando tu fala sobre toda essa questão, não só porque a gente acaba
tendo essa proximidade com o meu eu, com o meu sangue, com o que o meu corpo está liberando, mas eu tenho uma outra consciência que é em relação ao nosso meio ambiente. Então, para que tudo ande de acordo, porque se o meio ambiente não está de acordo, nós vamos sofrer com isso também. Então, a gente precisa fazer o ciclo que ele seja realmente algo que... É bacana pensar por esse lado, Ana. Realmente, são possibilidades que a gente tem realmente. E tem mulheres que têm alergias, como a Rô disse, né? Ao Sim. absorvente industrial. E assim, os tampões também, né? Não é uma opção bacana, né? Inclusive é perigosa, né? Tu tá introduzindo um tampão, porque além de ele tirar toda a umidade da vagina, ele traz ressecamento, né? Sim. Tem mulheres que vão a óbito de choque tóxico pelo fato de usarem tampão. Aqui não é muito falado no Brasil, mas nos Estados Unidos tem uma estatística grande. Olha só. Então, assim, surgiu os coletores, né? Surgiram os coletores. Então, para as mulheres que acham demais o paninho, né? Mas eu vou dizer assim, eu utilizei o coletor por um tempo até, né? Porque eu gosto de falar daquilo que eu experiencio, né? Mas eu voltei para os paninhos. Eu adoro os paninhos, sou fã dos paninhos. Até porque tem uma questão, assim, que daí não vamos entrar aqui, mas de questão, assim, energética, sabe? De mulheres muito empatas, que sentem muito o ambiente, que absorvem muito energeticamente coisas das pessoas ou psiquicamente. Não é legal ficar com sangue parado dentro do corpo muitas horas. Mas eu falo isso nos círculos ou nos cursos que eu dou. Inclusive online, tá? Para quem quem está assistindo e não é daqui, né? Sim, claro. Mas é isso, amores, tá? Você pode usar e... Eu não quero entregar para a terra, quero só lavar, tudo bem, é uma opção, né? Sim. Mas a gente orienta a devolver o sangue para a terra e se conectar também com essa Pachamama, né? É Tá? isso aí. Meninas... Papo ótimo. Maravilhoso. Gostaria de agradecer demais, tanto Rô, que sugeriu este tema, a Ana, que esteve aqui conosco, aceitou o nosso convite para poder falar um pouquinho, trazer essa realidade diferenciada, porque é uma realidade, mas é algo que por vezes a gente não enxerga, né? Então, muito obrigada mesmo. Meninas, um segundinho para as considerações. Laura, só um livro aqui para indicar para quem está começando esse processo, tá? O livro chama Lua Vermelha, é muito maravilhoso, da Miranda Gray. Tem vários exercícios, ele fala dos arquétipos, ele fala de várias coisas importantes. Então, para quem está começando, tem outros livros, mas esse aqui, para quem está começando, já é um movimento bem bacana. E eu vi que a Ana trouxe um também, né? Maravilha, muito obrigada, Rô. Ana, por favor. Então tá, eu também trouxe uma sugestão. Adoro esse Lua Vermelha também, tem muitos livros mesmo bacana da Miranda. Esse daqui é da Pabla Pérez, é a Ginecologia Natural, né? Um manual de introdução à ginecologia natural. Acho maravilhoso e muito explicativo e fala de todos os ciclos da mulher e receitinhas e autocuidado, né? Então fica essa sugestão aqui. Maravilha. Gratidão, Ana. Gratidão. Rô, obrigada. E a você que nos acompanhou. Agora as meninas estão lá com o Conecta News pronto para iniciar. Então, um abração a todos que nos acompanharam. Fiquem com a Conecta Mais. Logo após nós temos ozonioterapia no programa Mulheres, para quem tem curiosidade e quer saber um pouquinho também mais. Então, fica conosco e até amanhã, 15 para 7, que eu estou de volta.